Este projeto é realizado com recursos do Fomento Cult São Paulo, com apoio do PROAC Editais e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, através do Programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. De meu amor. Considerando os recursos públicos recebidos e o interesse na ampliação dos acessos aos produtos culturais, uma das medidas adotadas para a democratização do projeto é a disponibilização de uma série de oficinas online referentes ao livro Dossiê Nora Ney, uma voz poética e política 100 anos mais. Vim pela noite tão longa de fracasso e Meu nome é Daniel Lopes Saraiva, eu sou historiador de formação, eu tenho mestrado pela Universidade Federal de São João del Rei, tenho doutorado pela Universidade do Estado de Santa Catarina e hoje faço pós-doutorado na USP com bolsa do CNPq. Desde o início da minha trajetória acadêmica, eu pesquiso cultura, arte, né? E principalmente as trajetórias. Então, pesquisei no mestrado, por exemplo, a trajetória da Nara Leão, tenho desenvolvido outros projetos sobre trajetória. E também sou um dos editores do A Música D, História Pública da Música do Brasil, que é um site sobre música brasileira que tem entrevistas com artistas de diversas gerações, né? E diversos nichos musicais. E aí eu sempre ouvi falar da Nora Ney durante as minhas leituras, como uma mulher à frente do tempo dela, a primeira mulher que gravou um rock. Eram falas um pouco espaçadas, né? Então ela sempre aparecia ali nessas leituras, mas nada com grande profundidade, né? Então nunca tinha adentrado tanto na trajetória da Nora Ney, até que me veio o convite do Rafael Farias para integrar esse projeto do livro. Eu achei muito interessante e fiquei pensando o que eu poderia pesquisar, né? E naquele momento, eu sempre gosto de fazer entrevistas, praticamente não tem mais ninguém ali daquele período, né, da era do rádio, que eu poderia entrevistar. Tem algumas pessoas, mas eu fiquei pensando de outra maneira, né? O que eu posso fazer? De que maneira eu posso desenvolver essas pesquisas? E aí me veio na cabeça trabalhar com as revistas, que são as revistas que estão lá na Hemeroteca Digital. Eu pensei no primeiro momento trabalhar com a revista do rádio, por motivos óbvios, né? Ela é a revista mais importante para essa geração do rádio. E depois pensei em trabalhar com outra revista que tem essa mesma pegada, mas fazer um contraponto. Então eu decidi pegar a revista Intervalo. Mas eu queria falar um pouco que a Hemeroteca Digital, né, que é projeto da Biblioteca Nacional, é uma grande colaboradora das pesquisas, né, para nós historiadores, pesquisadores, e também para quem gosta, né, de fazer pesquisa sobre algum artista. Você pode ir lá no site da Hemeroteca Digital e pesquisar diversos periódicos e revistas. Então você pode pesquisar lá o Pasquim, o Jornal do Brasil, a revista do rádio, que a gente já falou aqui agora, a revista Intervalo, a revista Manchete, uma série de outras revistas e periódicos. Então ele é um grande colaborador das nossas pesquisas. E aí eu queria deixar bem claro que se não existisse a Hemeroteca Digital, esse artigo não estaria sendo feito, né? Então eu pensei, a partir da Hemeroteca e das revistas que estavam lá, pesquisar como o nome da Nora Ney aparecia ali nessas revistas, né? Bom, é difícil explicar, né, para um jovem que nasceu depois dos anos 2000 que um passado não muito distante, as celebridades como artistas e esportistas, eles não expunham suas vidas privadas em mídias sociais, pois elas sequer existiam, né? Na década de 50, o período em que a protagonista deste livro desponta artisticamente, para obter informações sobre a vida de uma pessoa conhecida publicamente, era preciso comprar revistas. Eram elas que pautavam o cotidiano, não só profissional, mas também pessoal desses artistas, né? A Nora Ney, ela nasceu no Rio de Janeiro, em 1922, e tornou-se reconhecida como cantora em 1952, quando já era mãe de 2 filhos. Seus 78 rotações recebeu grande destaque. Ele continha as 2 canções, que são Amor, Meu Grande Amor, de Henry Crolla, e Ninguém Me Ama, de Fernando Lobo e Antônio Maria. Essa faixa foi o grande sucesso, né, do disco. A primeira vez que a Nora Ney apareceu na revista do rádio foi em janeiro de 1952. Era o 5º ano da publicação, que era capitaneada pelo Anselmo Domingues. A edição foi a de número 124. A revista, naquele momento, era vendida por 4 cruzeiros nas bancas, ou adquirida por uma assinatura, caso os leitores optassem por receber em casa, né? A assinatura anual custava 200 cruzeiros e a semestral 100. Na capa estavam Rui Rei e Jorge Goulart. Jorge Goulart, alguns sabem, né,
que vai ser bem importante na vida da Nora Ney durante muitos anos, né? Eles foram um casal longevo. O texto dessa matéria, né, que é a primeira vez que a Nora Ney aparece na revista do rádio, foi assinado pelo Caspari, sob o título Fugir da Escola para Cantar no Rádio. Através das páginas da revista do rádio, portanto, podemos conhecer aspectos da trajetória artística e pessoal da cantora, que na ocasião falou a repórter sobre sua atração pelo palco e pelo microfone, embora não houvesse nenhum cantor na sua família. Em outro trecho, ela afirma que não pretendia abandonar sua carreira, a não ser premida por imposições muito especiais. Essa referência era comum na época porque muitas das mulheres abandonavam a carreira artística ou quando iam se casar ou quando iam ser mães. E a Nora Ney estava fazendo um caminho contrário, né? Ela já era mãe, já era casada e aí estava iniciando a sua carreira de trajetória artística, né? O que acontece é que naquele momento a carreira artística não era bem vista pela sociedade, principalmente para as mulheres. Mas isso não parecia ser um problema naquele momento da vida da Nora Ney. Ela era casada, a revista fala que com um rapaz que não é do meio artístico, e afirmava não sofrer a menor objeção da parte dele nessa carreira, né? Na reportagem aparece em foto, né, várias fotos da Nora Ney. Entre as fotos aparece com seus filhos, que é a Vera Lúcia, que na época tinha 8 anos, ou seja, quando começa a trajetória artística da Nora Ney, a filha é mais velha, tinha 8 anos, e o filho Hélio, que já tinha 4 anos. Outra revelação do texto, né, é que o nome de batismo dela não era Nora. Nora Ney era o nome artístico. O nome dela era Iracema Ferreira de Souza. Essa reportagem, né, ela traz várias informações sobre como começou a trajetória artística da Nora Ney, sobre como ela foi lidando ali, né, com seus primeiros passos artísticos. É muito interessante a gente ver vários detalhes ali nesse começo. Entre os detalhes ela falava quem eram os artistas que ela mais gostava, né, seus cantores preferidos, que era a Dircinha Batista, né, Aracide Almeida, o Dick Farney e o Lúcio Alves. Essa publicação, como eu falei, ela tem 3 fotos e um quadro na primeira página da edição. Nesse quadro, né, tem um título, né, um balãozinho, que fala: Nora Ney preferiu o microfone ao diploma de comércio. 1 ano apenas de rádio, 3 de boate, numa carreira atômica. E a revista, né, fazia uma análise, ao mesmo tempo ela falava que a cantora vinha para ficar, e de fato ela veio para ficar, né? Ela ficou muito conhecida ali naquela década de 50 e depois também é o nome, né, que continua ventilando aí, e esse livro agora vai fazer jus, né, uma série de questões na carreira dela que não foram faladas até hoje, né? Eu vou trazer alguns números agora, né, que o sucesso dela pode ser mensurado na quantidade de vezes seu nome aparece na revista do rádio. Na hemeroteca digital você coloca lá o nome do artista que você quer pesquisar, né? E aí você vai ver quantas citações aparecem. Nora Ney, da maneira com que a gente escreve hoje, aparece 369 vezes ao longo dos 22 anos da publicação. E cabe lembrar que muitas vezes o nome dela era grafado, né? O nome dela era escrito de outra maneira, então esse número aumenta, né? O número de citações pensando nos 2 nomes, às vezes na mesma matéria o nome dela era escrito das 2 maneiras, Nora Ney no final com Y e Nora Ney no final com I. No total, se a gente somar as duas, né, no número de vezes que esse nome é mencionado, são 814 vezes, né, na revista ao longo dessas pouco mais de 2 décadas, né? Então é importante a gente pensar de que maneira funciona, né? De que maneira a gente pode medir um pouco essa popularidade. Um artista que era muitas vezes falado na revista é uma das possibilidades da gente entender o quão esse artista foi popular. Porque a gente tem pouco, né? Se a gente for pensar nessa geração depois dos anos 60, a gente tem algumas coisas de televisão e a gente tem um número maior de revistas, uma expansão das revistas, a gente tem mais fontes. E na década de 50 a gente sim tem fontes, mas a gente tem menos. Fonte audiovisual praticamente a gente não tem, a não ser as fontes quando o artista participou de um filme. Então tem um trecho do artista cantando, como é o caso da Nora Ney, que ela participa de alguns filmes, você consegue ver um trecho da Nora Ney cantando, mas entrevistas você não tem, porque você não tem um sistema de acervo, principalmente esses acervos do período do rádio. A gente não tem isso salvo em lugar nenhum, então a gente não consegue fazer essa consulta, né? Eu faço no texto uma digressão sobre essa questão da celebridade, né? Tem um pesquisador que ele chama Antoine Liut, que ele fala que essa questão da invenção da celebridade remonta ao século XVIII, para a gente ter uma ideia, porque a gente faz essa ligação da celebridade muito com
o cinema norte-americano na segunda metade do século XX, mas não, ele faz uma digressão ainda maior. Mas é claro que o cinema de Hollywood potencializou essa questão da celebridade, né? Só que o que acontece? Nesse mesmo período que o cinema de Hollywood estava em grande efervescência, né, os grandes estúdios, aqui no Brasil a gente tinha sim, cinema, a gente teve Atlântida, Veracruz, mas não eram tão populares nesse mesmo período. O que era muito popular nesse período era a rádio. Então a revista do rádio, ela trazia esses cantores, cantoras, compositores, radialistas, que naquele momento gozavam de grande popularidade, eram celebridades, e era a única maneira do público que ouvia esses artistas saberem da vida deles era adquirindo essas revistas, porque não tinha outra maneira. Então essa revista, a revista do rádio, que o Rodrigo Faor tem um livro muito bom sobre a história da revista do rádio, ela tinha várias sessões, né, que falavam sobre, faziam perguntas para o artista, sessões que falavam do dia a dia, 24 horas com o artista, então assim, era uma maneira do público se aproximar desse artista. Então, eu faço um convite para vocês, né, para depois ir atrás desse livro do Rodrigo Faol, que é um livro muito bom, que fala sobre a história da revista do rádio, que vocês vão ver como que essa revista, em 22 anos de circulação, fez parte e faz ainda do imaginário social do brasileiro. Então, a gente tem esses artistas com grande popularidade, essa revista com grande circulação, né? Essa revista ela começa a circular a partir de 49 e ela encerra suas atividades em 1970. E durante esse período, a Nora Ney apareceu várias vezes na revista. Depois de pesquisar na revista do rádio, eu fui fazer uma pesquisa na revista Intervalo, né? A revista Intervalo ela circulou no Brasil de 63 a 72. Eu li uma tese que é da Thalita Souza Magnolo, que é uma tese de 2023, que fala sobre a história da revista Intervalo. Então é muito importante para que vocês que queiram saber um pouco mais sobre essa revista, leiam essa tese, né? Essa revista, né, a revista Intervalo, é inspirada na revista norte-americana TV Guide, criada em 53, que era uma revista de grande popularidade. Ela vem junto com a ascensão da televisão. Então ela fala muito da televisão. E os artistas da rádio não são muito citados, né? A Nora Ney, ela aparece nessa revista 16 vezes, muito pouco, né? E olha que a maioria das citações aparece durante o ano de 63, ou seja, antes do golpe civil-militar. A gente vê que esse golpe pesou também, não só na revista do rádio, que ela aparece poucas vezes depois do golpe, como também na revista Intervalo, né? Eles ficavam como personas não gratas na mídia, talvez. Tem muita coisa que a gente supõe, né? Mas o que a gente tem certeza é que o nome deles passa a não aparecer, né? E a maioria das situações é de 63, que é quando a Vera Lúcia, que é a filha mais velha da Nora Ney, ela ganha o concurso de Miss Guanabara. Depois ela aparece pontualmente na revista, com matérias de não muito destaque. Mas por que tem esse sumiço, né, da Nora Ney das revistas? Eu acredito a duas coisas. A primeira coisa é que depois da Bossa Nova, que traz essa modernização para a música brasileira, começa a se valorizar outro tipo de interpretação e canção. Isso não acontece com todo mundo, mas parte do público, do consumidor. Depois disso, a Bossa Nova vem com a televisão e depois com os festivais, que traz a juventude para as telas, né? Então, os artistas da geração do rádio vão sendo relegados ao esquecimento. É claro que, por exemplo, na TV Record, que tinha uns festivais, tinha uns programas musicais, a gente tinha um programa como o Boa Saudade, que tinha como apresentadores Elisete Cardoso e o Ciro Monteiro. Mas é muito pouco para a gente pensar uma geração inteira de artistas da rádio, né? Então esses artistas acabam ficando em segundo plano. Além disso, a Nora Ney tem o fator político, né? Com o golpe civil-militar, a gente tem o pouco espaço para esses artistas considerados de esquerda, pouco nenhum espaço, né? Então esses dois fatores, né, uma mudança da música, a ascensão da televisão e também a questão política fizeram com que a Nora Ney tivesse pouco espaço nessas revistas. Essa questão da gente acompanhar a trajetória artística dela, nesse momento de grande popularidade dela, a gente consegue ter isso pelas revistas. Depois disso, a gente tem uma escassez de fontes, porque a gente não tem aonde pesquisar. Tem algumas coisas pontuais, mas é muito pouco. Como a gente não tem no Brasil uma gestão de acervos de artistas, né, que deveria ter um museu, um memorial, claro, tem iniciativas pontuais, como o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, que tem um acervo de alguns artistas, mas isso não é feito de forma ampla, né? Então a gente tem
muitos acervos de artistas vão se perdendo. Então a gente vai acabando não tendo onde pesquisar. E também não tem essa política de memória, de fazer as entrevistas. Existem ações também pontuais, mas isso não é feito em larga escala. Então a gente tem poucos lugares para pesquisar. Então esses dois fatores fizeram com que a gente tenha, nesse segundo momento da trajetória da Nora Ney, poucas informações, poucas fontes, diferentes desse momento de grande popularidade. Que o nome dela é citado várias vezes, como eu demonstrei ali durante essa oficina, né? Eu queria ler as considerações finais, que eu acho que elas vão balizar um pouco como foi o entendimento desse texto, né? A revista do rádio supre um espaço da indústria cultural onde o artista passaria a ter comercializado não apenas sua obra, mas também parte da sua vida cotidiana, de músico a celebridade, opinando sobre temas do Brasil, sendo referência para os leitores, seja sobre o que vestir ou como pensar. Michael Douglas, né, que é um historiador, em seu livro, ele tem um livro sobre a revista do rádio, ele propõe que mudemos as lentes de observação da revista, que era considerada de fofoca, como a gente falou ali no início dessa oficina, para que passássemos a observar outros assuntos da revista. No caso dele, o terreno político. Eu acrescento que a revista é possível de ser analisada por outros prismas, como comportamental, como eram colocados, por exemplo, os papéis de gênero, e até permite entender como funcionava o mecanismo de exposição de uma figura pública ali naquele momento. Através da revista do rádio é possível também reconstruir parte da trajetória de Nora Ney, cantora hoje em dia pouco mencionada. O texto, então, né, que é o meu artigo no livro, ele apresentou dois caminhos. O primeiro evidenciando a importância das revistas como fonte, uma vez que parte significativa delas estão preservadas e acessíveis para as pesquisas. E o segundo intuito foi entender, através delas, a maneira como artistas foram alçados ao posto de celebridade e como eram retratados. Por fim, destacamos que a política pós-golpe civil-militar dificultou trajetórias artísticas de nomes que nem sempre são os mais comentados. Em pesquisas históricas, ao falarmos sobre resistência e perseguição, ainda há muito que escrever sobre artistas da era do rádio. Isso aí, eu acho que você que está assistindo essa oficina e gosta de fazer pesquisa, tem interesse em fazer pesquisa, um terreno muito fértil pesquisar sobre o período da era do rádio, porque há muita coisa a se fazer, né? A Nora Ney é uma dessas cantoras que precisava ter parte da sua trajetória contada. E esse artigo, e digo mais, essa coletânea, é um passo para que outros textos e outros trabalhos sobre a cantora e colegas dela de geração passem a receber mais atenção dos pesquisadores. Para finalizar, eu convido a vocês a assistirem às outras oficinas, né? E lerem o livro, que é o livro Dossiê Nora Ney, Uma Voz Poética e Política, 100 anos, que está sendo lançado pela Garota FM Books. Leiam o livro e aproveitem algumas coisas que a gente falou na oficina, como a hemeroteca digital, porque ela é essencial para que nós possamos fazer pesquisa. Então, quanto mais ela for utilizada, mais ela vai ser ampliada, né? E aí eu deixo o meu muito obrigado ao Rafael Farias, né, que me convidou para esse projeto, que é um projeto incrível, aos patrocinadores, né, os financiadores do projeto, e espero que vocês tenham gostado dessa oficina e escutem Nora Ney. Velhice chegando e eu chegando ao fim. Ninguém me ama,